A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional será Lucas 7, do 11 ao 17. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Amém? Que diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Era viúva, com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e eis que levantavam, pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e toda terra circunvizinha. Amém? Então, a Bíblia diz, nessa passagem de Lucas, que Jesus entrou numa cidade, ele já se deparou com uma cena muito triste, Uma viúva que ia levando o seu filho, uma multidão ia levando o seu filho, para sepultar. Mas Jesus olhou para aquela cena terrível de morte, de desespero, de tristeza, e disse para aquela mãe: Olha, não chores mais. Ou seja, não chores. Ou seja, pare de chorar. Pare de chorar, porque eu vou ressuscitar o seu filho, conjecturando. E Jesus tocou o caixão e o menino levantou, E a Bíblia diz que ele entregou a sua mãe, Ele mudou a história daquela mulher. Porque aquela mulher já tinha perdido o marido e também o seu filho. A história daquela mulher ia acabar ali, na sepultura do filho dela, sepultando o filho dela. Mas Deus chegou primeiro naquela situação e disse: não vai ter morte, não vai ter. Vai ter alegria. Nessa casa vai ter alegria, porque você já chorou demais. Você já chorou a morte do seu marido, mas do seu filho não vai chorar, E essa passagem é muito linda, porque ela chorou muito pela morte do seu marido e agora ia chorar demais. Estava chorando pela morte do seu filho. Mas Jesus é assim. Quando tudo está perdido, Jesus vem e diz: para de chorar. Vou mudar seu cativeiro. Vou mudar a sua história. Vou mudar a sua vida. Porque a história daquela viúva foi mudada. E todos enxergaram daquela vizinhança dela lá, e todo mundo viu que a história daquela vizinha foi mudada. Daquela moça foi mudada. Os vizinhos viram que aquela viúva, aquela família foi mudada a história. Seus vizinhos irão ver que a sua história vai ser mudada. Todos os seus vizinhos vão enxergar que a sua história vai ser mudada. Aquele seu filho que está nas drogas, Deus vai arrancar ele de lá. Vai mudar a história. Aquele seu filho que você acha que não tem mais jeito,
Deus vai mudar a história. Para de chorar. Para de chorar que Deus, a última palavra é de Deus. Seu filho e a sua filha não vai morrer. Deus hoje toca no caixão e diz: não vai morrer. A sua história não vai acabar. A sua história não vai ter fim, diz o Senhor. Porque Deus operava no passado, é o Deus que opera ainda hoje. Deus chega para mudar história. Deus chega para findar, cancelar o funeral, né? Deus diz nesta manhã: tá cancelado o funeral. Tá cancelado. Não vai ter história triste, não vai ter choro, não vai ter ninguém chorando. Não, 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 não. Em nome de Jesus, eu profetizo, a sua história vai ser mudada. Aquele seu filho, aquela sua filha que está dando muito trabalho, Deus vai fazer com que ele cante na mocidade, cante, aleluia, glória a Deus, nos adolescentes. Cante. Deus vai mudar a sua história. Não chore, homem. Não chore, mulher. Né? E aquele dia, né? Todos disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Essa pessoa é Jesus. Ele operou no passado e opera hoje no presente também. Deus é fiel. Deus é fiel nas suas promessas para cumprir. Né? Foi Ele que te prometeu: vou salvar a sua casa, vou salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a sua casa. Deus vai mudar a sua história. Deus mudou a história desta mulher e deste menino, né? Desse adolescente. Deus vai mudar a sua história. Amém? Esta manhã, fique com esta palavra. A paz do Senhor.